Olá, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à tomada de crédito das contribuições do PIS e da COFINS sobre a aquisição de prédios e os gastos com realização de benfeitorias em prédios. Como regra geral, a legislação prevê que a tomada de crédito sobre esses desembolsos se dá pelo encargo de depreciação, lá conforme o artigo 3º das leis 10.637 de 2002, que é do PIS, e a lei 10.833 de 2003, que é da COFINS. Então, a regra geral é a tomada de crédito sobre os encargos de depreciação. Nós temos uma exceção, no caso, em se tratando de prédios e benfeitorias prediais, onde as empresas que produzem bens, as empresas industriais e as empresas da área de prestação de serviços, pelo disposto lá no artigo 6º da Lei 11.488 de 2007, essas pessoas jurídicas podem tomar o crédito à razão de 1/24º dos desembolsos realizados. Então, as pessoas da área industrial e da área de prestação de serviços, elas podem, ao invés de tomar o crédito de acordo com os encargos de depreciação, que seria, no caso, um prazo muito longo, 4% ao ano, elas podem tomar o crédito em 1/24º a partir do momento em que o prédio fica pronto, é óbvio, a partir do momento que o bem começa a ser colocado em uso. E é lógico que essa colocação em uso ela deve ser provada pelo pagamento de IPTU ou sistema de produção, funcionários. Então, as empresas da área industrial, produção de bens e prestação de serviços, não precisam seguir a regra do encargo de depreciação. Pode tomar no prazo, então, de 1/24º. Agora, as empresas da área comercial, independente do segmento, se é varejo, se é atacado ou não, as empresas da área comercial, a legislação prevê a tomada do crédito, mas somente pelos encargos de depreciação. Então, não há possibilidade das pessoas jurídicas do setor comercial tomarem créditos na razão de 1/24º, que isso só é permitido para as empresas industriais e de prestação de serviço. E por óbvio, que como regra geral, tanto para as empresas de prestação de serviço industrial ou comercial, a tomada de crédito sobre construções de prédios ou benfeitorias só pode ser tomada sobre os desembolsos que vieram tributados pelas contribuições do PIS e COFINS, ou seja, não há possibilidade de tomar crédito sobre aquisição de terreno, não há possibilidade de tomar crédito sobre os desembolsos ligados à mão de obra paga à pessoa física e qualquer outro desembolso que não tenha sofrido tributação na etapa anterior. Então, com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fiquem agora na sequência com o colega Luiz Antônio, da área estadual. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. A partir de agora vamos comentar alguns assuntos vinculados à área fiscal, considerando que houve a publicação de apenas uma instrução normativa pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul na semana passada. Vamos destacar de início a obrigatoriedade de recadastramento anual da inscrição estadual pelos contribuintes do ICMS, assunto esse de suma importância devido ao prazo que está se findando. O assunto é tão importante que a Secretaria da Fazenda fez novo alerta em notícia publicada em seu portal na internet no dia 12 de setembro de 2025, sob o título Recadastramento Anual da Receita Estadual
Empresas têm até o dia 30 de setembro para regularizar situação e evitar suspensão da inscrição estadual. O prazo para as empresas gaúchas concluírem o recadastramento anual obrigatório junto à Receita Estadual se encerra dia 30 de setembro. Frisamos novamente. Até agora, apenas 41% dos contribuintes concluíram o processo, o equivalente a 100 mil contribuintes, das 246 mil empresas que estão obrigadas ao recadastramento. Isso significa que ainda 58,9% seguem pendentes e podem ter a inscrição estadual suspensa caso não regularizem a sua situação dentro do prazo. A notícia traz orientações na forma de perguntas e respostas, como segue. A primeira: quem precisa fazer o recadastramento? O procedimento é exigido de todos os contribuintes de todos os estabelecimentos inscritos no CGCTE, Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais, até o final de 2024. Então, empresas que estavam registradas até 31 de dezembro de 2024, incluindo as empresas do Regime Geral e do Simples Nacional. Os contribuintes da sistemática da substituição tributária que estejam localizados em outra unidade da Federação e que tenham cadastro no estado do Rio Grande do Sul, inscrições estaduais iniciadas por 900, também deve efetuar o recadastramento. Os microempreendedores individuais, os MEIs, não estão sujeitos a essa obrigação. Qual o prazo para conclusão? Até 30 de setembro de 2025, tanto para as empresas do regime geral, as categorias geral, quanto para as do Simples Nacional. A Receita Estadual alerta que os empresários não deixem para a última hora, já que, em alguns casos, pode ter a necessidade de atualizar dados em cadastros de outras instituições e portais, como a Rede Sim. Como fazer? O procedimento é rápido, simples e digital. Empresas do Simples Nacional, incluindo as enquadradas no Simples Nacional na esfera federal, mas na categoria geral do Rio Grande do Sul, tem o aplicativo Minha Empresa, disponível gratuitamente para download, com acesso via login.gov.br, deve ser feito por sócios ou administradores da empresa. Já empresas do regime geral podem fazer o recadastramento pelo portal ECAC da Receita Estadual na aba Meus Serviços. Deve ser feito por sócios ou administradores, que têm ainda a opção de outorgar procuração eletrônica do portal DTE para que a obrigação seja cumprida por outra pessoa. Qual o objetivo? Além de atualizar informações cadastrais, o Programa Anual de Recadastramento tem como objetivo reforçar a conformidade tributária, garantindo que empresas inativas sejam retiradas do cadastro e fortalecendo o ambiente de negócios ao combater a concorrência desleal. Para os empreendedores, manter os dados em dia também garante que serão comunicados sobre oportunidades, como ações de regularização ou programas de renegociação de dívidas. O que é verificado? São 3 pontos principais: confirmar se a empresa está em atividade, verificar se os dados cadastrais estão atualizados e validar e-mails e celulares dos representantes no Domicílio Tributário Eletrônico, o DTE. Se os dados estiverem corretos, basta confirmar com um clique.
Caso seja necessário atualizar informações, os responsáveis devem seguir as orientações disponíveis no site da Receita Estadual. Também foram publicadas atualizações dos documentos fiscais eletrônicos, conhecimento de transporte eletrônico, boletim, ou melhor, bilhete de passagem eletrônico, nota fiscal de energia elétrica eletrônica, a NF3E, e nota fiscal de comunicação eletrônica também. Tudo isso no âmbito da reforma tributária do consumo. Então, muito importante estas informações que constam a título de avisos. Então, os avisos foram divulgados nos respectivos portais destes documentos eletrônicos no SPED. Então, estão todos esses avisos lá nos portais de cada um desses documentos eletrônicos. Foram atualizadas as notas técnicas 2025-001 da Reforma Tributária de Consumo para o conhecimento de transporte eletrônico, para o bilhete de passagem eletrônico, para a nota fiscal de energia elétrica eletrônica, a NF3E, e também para a nota fiscal de comunicação, a NFCOM, com nova data para preenchimento obrigatório dos campos do CBS e da CBS no âmbito de homologação em 3 de novembro de 2025. As demais datas não foram alteradas. Foi liberado também a área temática para a nota fiscal AG. O que é isto? Significa Nota Fiscal de Água e Saneamento, um novo documento, já com a publicação de minuta do Manual de Orientação do Contribuinte, o MOC. Também foi publicada a nota técnica 2025-002 do bilhete de passagem eletrônico, contendo as especificações do BPE-TA. No que se refere às alterações nas orientações normativas, tivemos a publicação de apenas uma, a de número 85, fixando com aplicação a partir de 1º de outubro de 2025, para fins de substituição tributária do ICMS, a lista de preços finais ao consumidor de bebidas relacionadas no regulamento do ICMS, no apêndice 2, seção 3, item 1. Então seriam essas as informações da área fiscal envolvendo o ICMS, especialmente o ICMS, que gostaríamos de transmitir aos senhores. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.